Grande Claudinei, tudo bem? Boa tarde, cara. Tudo jóia contigo? Boa tarde. O microfone estava Tudo desligado bem? aqui. É, o meu também tava. Foi o conecta errado ou mal, né? Flávio, grande Flávio chegando. Boa tarde, Flávio. Tudo bem? Boa tarde, professor Maurício. Boa tarde, os demais aí. Bem, você. Beleza. Vamos aguardando, tá, gente? Ainda tá. Falta 7 minutos. Vilmar, bem-vindo. Boa tarde, Vilmar, bem-vindo. Boa tarde. Ah, tava Angélica, Carlin. Nossa, será que eu cliquei no da Angélica Carlin? Foi a única que. Ah, não, ela. Não. É, apareceu. Oi, Angélica Carlin, tudo bem? Nossa, eu tava achando que eu tinha negado o teu Oi, acesso à sala, porque eu não percebi. Tudo bem? Boa tarde. Pensei que eu tudo tinha bem? Boa negado você, tarde. porque na hora que você acho que entrou com um e-mail não institucional, e aí geralmente eles pedem, o sistema pede para permissão, né? E aí eu não lembro, eu acho que na pressa apertei o primeiro que eu vi na frente, mas ainda bem que não era o negado, né? Mas tudo bem, tá ótimo, deu certo. Maurício, tá me ouvindo? Pode falar, Claudinha. Não, é porque assim, é só para avisar que eu tô Tô, com tô te ouvindo. internet aqui bastante instável, então pode ser que eu caia da sala, aí eu retorno. Não, tranquilo, viu, Claudinha? Aliás, isso vale para todo mundo, inclusive para mim também, tá? Se eu cair, vocês continuam no ritmo que a gente tiver e eu entro também, porque é assim, né? Oi, Nathalie, Natiele, desculpa, Natiele. Tudo bem? Boa tarde, tudo jóia? Boa tarde, Tá? professor. É normal, então, a internet de manhã, no período da manhã, é um pouco melhor, né, o fluxo de dados, mas né, de repente hoje já é quinta-feira, já começa a aumentar, não sei, o tempo também não ajuda, com chuva. O meu aluno, numa sexta-feira, acho que 2 semanas atrás, foi defender o TCC dele na sexta-feira, numa sexta-feira às 16 horas. Caiu um pé d'água muito forte. Naquela época que torceu os postes aqui da Brisas, aí derrubou as piscinas lá do IG. A internet foi pro saco, a gente teve que adiar a defesa dele para outro dia. Mas também foi um evento muito forte, né? Oi, Wender, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, bom. Tá ouvindo isso, tá ótimo. Geralmente, o que a gente pede é para quando desligar os áudios, né, quando estiverem falando, e os vídeos também, porque aí reduz bastante o tráfego de dados, né? E aí ajuda, né? Ajuda. Como a gente está dando aula sempre né, até agora em AD, eu sempre pedi para meus alunos, não, ninguém precisa abrir, vocês podem até dormir aí. Mas não abre a câmera não e nem o áudio, se não for necessário, porque senão congestiona mesmo, prejudica. Vamos lá. Eu estou esperando os dois avaliadores, gente, tanto o externo quanto a interno, que é a Maria Lídia e o professor lá de São José dos Campos, o professor Ariano Gonzalez. Estou guardando ele, estou tentando entrar em contato com ele aqui.
Fecha aí. Eles querem falar você. Oi, Maria Lídia. Boa tarde, tudo Oi, bem? boa tarde. Tudo bom? Obrigado. Bom, deixa eu ver. Eu acho que... Ah, nossa, cadê aquela página? Ah, é Oriana. Grande, Ariane, boa tarde, meu amigo. Como que você tá? Boa tarde, Maurício. Tudo bem, Maurício? Um abraço aí. Cara, Estou bem. muito obrigado, cara. A gente se sente honrado pela sua presença, cara. E muito obrigado pela sua participação aqui, tá? Eu que agradeço, Maurício. Né? O professor Ariane, deixa eu apresentar ele. O professor Ariane é um professor lá da Universidade do Vale do Paraíba, Univap. A gente trabalhou junto um curto intervalo de tempo, mas quer dizer, a gente se conhece por um tempo bem maior do que a gente trabalhou junto, né, Ariane? A gente se conhece há bons tempos, né? Pelo menos quase 2 décadas, se bobear, né? É. Desde 2002, 2000, puxa vida, por aí, né? Então, a gente é um grande amigo meu e, assim, junto com a professora Maria Elídia, vai nos dar o prazer aí da avaliação, da discussão. Tá bom? Bom, gente, então, eu acredito que já está todo mundo aqui, alunos e orientadores. Deixa eu só aumentar. Peraí, gente, calma, deixa eu verificar, só conferir. Angelicarle e Flávio estão. Acho que só não está o Gercilei e o Eric, a gente agora. Assim que eles entrarem, eles entram na fila também. Camila e o Wender estão, Vilmar, Claudinei também, né? Isso, então tá ok. Então tá ótimo. Então a gente já pode iniciar, até porque o professor Arian também tá ocupado, né, Arian? Depois das 16 horas, né? Não, 16h30, mais ou menos. 16h30, tá. É meia hora, mas tudo bem. Tudo bem, maravilha. Deixa eu só encontrar aqui só umas palavras que eu preciso. Quando o aluno está apresentando, desliga a câmera, não? Isso, é bom para evitar o tráfego de dados aí, para não congestionar a área. Mas você pode ficar com ele aberto, né? Assim, não tem problema nenhum, tá? Mas, Maurício, desculpa, eu te pergunto, pode porque falar, claro. Estou aqui na minha casa, tem um barulho lá fora. Uhum. Não tem problema não, isso acontece, tá? Bom, então deixa eu só fazer a apresentação para a gente começar então, gente, tá? Pode ser? Então, a todos, sejam bem-vindos ao 6º Congresso, né, de Ensino, Pesquisa e Extensão da nossa Universidade Federal de Jataí, né, que é o 6º CONEP 2021. Tá? Nesse momento, damos início à apresentação dos relatórios finais do Programa de Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação, bem como também o Programa de Iniciação Científica das Licenciaturas, né, que é no ciclo de 2020 e 2021. Tá? A gente agradece a todos pela presença e por prestigiarem o CONEP, né, 2021. A gente informa também, gente, que todas as apresentações aqui serão gravadas, né, para fins de relatoria e postagem também na página nossa, tá, do oficial desse evento, tá? Se algum dos presentes não concordar com a gravação, eu peço que se manifeste por escrito ao e-mail prpi@ufj.edu.br, tá? Que não ligue sua câmera, por favor, no caso que não concordar com a gravação, e que também não mostre qualquer foto nessa sala, tá? Então, procure evitar isso, se caso a pessoa não concordar com a gravação, tá?
Informamos que em caso de queda de energia, que é normal, é comum acontecer, espero que isso não seja realizado agora, né? Ou se outros eventos que interrompam as apresentações e gravações, iniciaremos novamente a sala, tá? No modo de gravação, utilizando esse mesmo link que vocês têm disponível, tá bom, gente? A realização desse congresso não seria possível, obviamente, sem a colaboração das COM, do SET, dos intérpretes de Libras, dos avaliadores, como a professora Maria Lídia e o professor Ária, né? Então, esses citados, aos citados, nossos sinceros agradecimentos, tá bom? Iniciaremos as apresentações, então, com o trabalho da estudante que ela já realizou, Angelica. Eu peço de novo que você já foi ótima, então não tem problema nenhum repetir de novo a tua boa apresentação, tá? Da estudante Angelicarle Marques Dornelles, orientanda do professor Flávio Gomes de Moraes, tá? Sobre medida e integral de Lebesgue. Só para deixar claro, o estudante tem 10 minutos de apresentação e os avaliadores 5 minutos cada para arguição, tá ok? Então, Angelicarle, você está com a palavra, por favor, pode começar. Oi. Bom, boa tarde. Meu nome é Angelicarle Marques Dornelles. Eu estou no 3º período da minha graduação. A minha iniciação científica foi sobre o estudo da integral de Lebesgue pelo método de Riesz, e meu orientador foi o professor Flávio Gomes de Moraes. E minha iniciação científica, ela está vinculada ao projeto Integral e Medida de Lebesgue. A integral de Lebesgue, ela foi uma teoria de integração criada no início do século XX pelo matemático francês Henri-Léon Lebesgue. Nessa época, a integral de Lebesgue ela foi refutada pelos matemáticos porque era uma teoria muito difícil de ser compreendida e também porque ela tinha uma noção de integral que se afastava muito da noção de integral que se tinha até então, que é aquela noção da integral de Riemann. Hoje em dia, a integral de Lebesgue ela é bem aceita pela comunidade científica e, devido à necessidade de popularização da integral de Lebesgue, criaram-se métodos que tornasse a integral de Lebesgue mais acessível para as pessoas. E o método que teve mais sucesso, tanto em questão de generalização quanto na questão didática, foi o método proposto pelo matemático húngaro Friedrich Riesz. E é o método que eu estudei, e ele parte da noção, da definição de função escada e a noção intuitiva dela de integral. Como objetivos, a gente teve despertar no discente o interesse pela matemática e ou matemática aplicada, proporcionar ao discente uma formação mais sólida em matemática, apresentar a integral definida por Lebesgue, comparar a integral de Riemann com a integral de Lebesgue, estudar a viabilidade da integral de Lebesgue na estatística e na probabilidade, e incentivar o discente na participação em evento regional ou nacional, no qual o mesmo possa apresentar o tema estudado. O único objetivo que a gente não fez foi esse penúltimo, que é estudar a viabilidade da integral de Lebesgue na estatística e na probabilidade, porque meu orientador achou que fosse ser muito assim para mim, porque eu estava começando a graduação agora. Como metodologia, meu orientador me passou 2 bibliografias e eu estudava durante a semana, e aí toda quarta-feira ele revisava as bibliografias comigo e tirava as minhas dúvidas através da plataforma do Meet. Agora eu vou falar um pouco sobre a integral de Lebesgue. Como eu já disse, a gente não estudou pelo método original de construção de Lebesgue, porque é um método muito difícil de ser entendido. Então, mais posteriormente, no final da minha iniciação científica, a gente viu o método original de Lebesgue, a gente estudou integrabilidade e mensurabilidade pelo método original de Lebesgue para poder comparar com o método de Riesz. E como eu disse, esse método de Riesz, ele parte da noção de função escada. Uma função, ela vai ser chamada uma função escada se ela estiver definida em um intervalo e for possível decompor esse intervalo de forma que para cada subintervalo dessa decomposição, essa função ela tenha valor constante. Aqui no gráfico 1, a gente tem o exemplo de uma função escada, porque ela é definida no intervalo 3, 19, e se a gente observar, é possível decompor esse domínio dessa função de tal forma que para cada subintervalo ela tenha valor constante. Por exemplo, no subintervalo 3, 4, né, onde essa função tem o valor C1 em todo esse intervalo. Então, a função escada ela sempre vai ter essa cara aqui.
E a gente vai estar definindo a integral da função escada como sendo a soma de k variando de 1 até n de ck, onde ck é o valor da função v no intervalo ik, vezes a amplitude desse intervalo, onde ik vai ser o conjunto dos intervalos que vão ser, que a união é a decomposição do subintervalo do intervalo que define, onde a função está definida. Conforme a gente estuda a função escada, a gente chega num lema muito importante, conhecido como segundo lema fundamental. Ele diz que toda sucessão crescente de função escada, cuja sucessão das integrais é limitada superiormente, converge quase sempre numa função v. Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma sucessão crescente de funções escada que converge quase sempre para essa função f de x aqui, ó. E a gente vai estar definindo a integral da função escada como sendo a integral de v igual ao limite de k tendendo ao infinito da integral de vk, onde vk é a sucessão de funções crescente que converge quase sempre para v, cuja sucessão das integrais é limitada superiormente. E a partir dessas funções v, a gente define o conjunto integrável Lebesgue como sendo a combinação linear de todas as funções v. Isso é, são funções que são limite quase sempre de uma sucessão de funções que obedece às hipóteses do segundo lema fundamental. Então, toda função u, isso é, toda função integrável Lebesgue, ela pode ser escrita como sendo a diferença de funções que são limite quase sempre de uma sucessão que obedece às hipóteses do segundo lema fundamental. Isso é, se u é integrável Lebesgue, u é igual a v menos w, onde vw é o limite disso aqui. E a gente vai estar definindo a integral de Lebesgue como sendo a integral de u é igual a integral de v menos a integral de w, onde a integral de v e a integral de w é essa integral que a gente definiu aqui, né? E lembrando que a integral de vk é a integral que a gente definiu aqui atrás. Essa integral e, que é a integral das funções escada, né? Além da construção da integral de Lebesgue, a gente também estudou alguns teoremas de convergência de uma sucessão de funções integráveis. O primeiro foi o teorema da convergência monótona, que diz que se a gente tem uma sucessão crescente de funções integráveis cuja sucessão das integrais é limitada superiormente, então essa sucessão converge quase sempre para uma função u integrável. E a integral de u vai ser igual ao limite dentro do infinito da integral de un. O segundo teorema que a gente estudou foi o teorema da convergência dominada, que diz que se a gente tem uma sucessão de funções integráveis que converge quase sempre para uma função u qualquer, se existir uma função integrável, tal o zero, tal que o módulo das un é menor ou igual que a u0 para todo n, quase sempre, então a u ela vai ser integrável a Lebesgue e a integral de u vai ser igual ao limite da integral de un, para n tendendo a infinito. E o terceiro teorema que a gente viu foi o teorema de Fator, que diz que se a gente tem uma sucessão de funções integráveis convergente quase sempre para uma função u, então essa sucessão, se essa sucessão ela for limitada inferiormente por uma função integrável, e existe números reais, C1 e C2, tal que C1 limita inferiormente a sucessão das integrais de un, e C2 vai estar limitando superiormente essa sucessão, então essa função u ela vai ser integrável, e a integral de u vai ser maior que C1 e menor que C2, o valor, né? Além da comparação, além dos teoremas de convergência, a gente também fez a comparação da integral de Lebesgue com a integral de Riemann. E a gente achou resultados muito legais. O primeiro deles é que o conjunto integrável Lebesgue, ele engloba o conjunto integrável a Riemann. Isso é, existem funções que são integráveis a Lebesgue e que não são integráveis a Riemann. E toda função que é integrável a Riemann, ela também vai ser integrável a Lebesgue. Além disso, as integrais elas vão coincidir. A segunda vantagem que a gente viu foi que se a gente tem uma sucessão de funções integráveis, que ela é monótona ou limitada, que ela é monótona e limitada por uma função v integrável, ou crescente limitada superiormente por uma função v integrável, ou decrescente limitada inferiormente por v, então a gente vai poder estar fazendo a passagem do limite sobre o sinal da integral, né? E coisa que não acontece, né, na integral de Riemann. Isso vai acontecer de forma mais limitada, que essa passagem do limite sobre o sinal da integral só vai ser possível quando a gente tiver uma sucessão que ela estiver convergindo uniformemente, né? E como terceira vantagem da integral de Riemann, a gente tem que a integral de Riemann ela está definida apenas para funções limitadas, enquanto a integral de Lebesgue está definida tanto para funções limitadas quanto para não limitadas. Com essas vantagens que a gente viu da integral de Lebesgue sobre a integral de Riemann, a gente pode concluir que a integral de Lebesgue ela é uma boa ferramenta, né, para o estudo de
funções integráveis. Eu também gostaria de ressaltar que no próximo semestre eu vou estar estudando controle para sistemas de EDO e a parte da integrabilidade diz meu orientador que a gente vai fazer com a integral de Lebesgue, então vai ser uma aplicação dessa iniciação científica. A maioria dos objetivos, como eu falei lá em cima, foram alcançados. Eu considero que a revisão bibliográfica foi um método eficaz, porque como pessoa mesmo me deixou mais independente e eu comecei a correr atrás das minhas dúvidas. Enfim, eu cresci muito com esse tipo de método. E o contato que eu tive com a matemática pura me trouxe muitos benefícios, porque mesmo que eu não vá usar a integral de Lebesgue na minha graduação, o contato que eu tive com a matemática pura me ajudou com o cálculo 1, porque eu fiz cálculo 1 no semestre passado. Então, essa noção de infinitésimo, de limite, eu consegui ler o livro do Guidorizzi numa dinamicidade que eu tenho certeza que eu não ia conseguir antes. Eu consegui ver essa diferença, me ajudou bastante. Essas aqui foram as minhas referências, e é isso. Muito obrigado, Angelicarne. Então, eu vou passar a palavra para o membro externo para avaliar, o professor Arian. Professor Arian, o senhor tem 5 minutos para a arguição, tá bom? Pode começar, por favor, fique à vontade. Tá bom. Muito obrigado, e primeiramente, a Maurício e aos organizadores pelo convite. Eu vou ser o melhor possível. Minha avaliação, também porque a forma de avaliar, eu só consigo avaliar a apresentação e não o trabalho escrito, certo? É isso mesmo que a gente avalia, referência ao que ela foi apresentada por lá. Então, Angélica, eu achei muito boa a sua forma de apresentar, muito coerente toda a sua fala. E também eu estou vendo que, só queria te perguntar, quanto tempo que faz que você começou na realização desse trabalho? Eu comecei em agosto do ano passado. Tá. Então, você vai trabalhar por mais um ano nesse projeto? Não. Agora a gente vai passar para outro projeto sobre sistemas de controle de equações diferenciais ordinárias. Aí a parte da integração que a gente vai usar a integral de Lebesgue. Tá, então eu me estou mais ou menos estou te perguntando alguma coisa só para me orientar. Não? Eu vou fazer uma pergunta da apresentação daqui a pouco. Outra coisa, você está estudando licenciatura em matemática, por isso que a sua palestra é mais focada na parte do ensino, certo? Ou é bacharel? Não, eu estou fazendo licenciatura, mas então, a parte do meu interesse é a parte de pesquisa pessoal. Tá bom. Então, tudo bem, agora eu vou focar mais na apresentação. Durante a sua apresentação, você define a integral de Lebesgue naquela definição que você colocou, acho que no terceiro slide, que é a integral de V menos a integral de ômega. Para mim ficou claro quando você definiu a integral da sucessão V, mas ômega nunca foi definido. Qual é a diferença que tem entre V e ômega? Nenhuma. As duas são sucessões. Não, as duas são o limite de uma sucessão crescente de funções de escada que obedece às hipóteses do segundo lema fundamental. As duas são... Mas elas não são definidas porque, a ver, como eu sei que tem que ter alguma diferença, senão aquela subtração é zero. Ou só você está entrando na parte da definição. Na parte da definição da integral de Lebesgue, que o senhor quer saber? Sim. Porque, a ver, eu entendi que elas duas são definições que são definidas a partir do limite, mas na hora de elas ter um valor, em um exemplo, por exemplo, que você queira fazer com essa definição, você precisa ter uma ideia, ou a pessoa que está ouvindo, qual é a diferença que vai ter entre V e ômega. São duas funções, porque senão aquilo dá zero. Então, não ficou claro essa diferença na definição. Bom, a meu ver, se você puder me explicar mais, tem algum exemplo? Não, é por causa que o senhor está querendo dizer que V e ômega são a mesma função. Isso. É isso? As duas vêm da mesma definição da integral de Lebesgue, que é a integral do limite. Você definiu certamente anteriormente. Só que na hora de escrever ômega, não ficou claro. Então, na hora de eu aplicar aquilo, como que eu diferencio entre V e ômega? Deveria ter colocado onde V e ômega são funções que obedecem às hipóteses do segundo lema fundamental, porque elas provavelmente são funções que são o limite de sucessões diferentes.
São funções diferentes. Eu acho que... Não, é que eu não, a verdade, eu não entendi mesmo a diferença das duas. Essa é a minha dúvida. Eu acho que eu entendi sua pergunta. É porque quando a gente define... pode, mas eu acho que agora eu entendi. Que ele quis dizer por que a gente pega e coloca a diferença. Porque, na verdade, a gente define a integral de Lebesgue como sendo a combinação de linear daquelas funções W. Não pode ajudar. Tá, tudo bem. Não, deixa eu... Se quem queira ajudar, pode. Mas você respondeu. É porque a gente está definindo a integral de Lebesgue como sendo a combinação de linear de funções W. De funções que são o limite quase sempre de uma sucessão crescente de funções escada. Posso compartilhar meu slide? Que talvez fique mais... Acho que sim pode, Maurício, né? Maurício, você está mutado, tá? Só que... Não, só o professor Flávio que não pode, infelizmente, viu, Flávio? É regra. Eu também, na minha apresentação na segunda-feira do meu aluno, eu não pude falar nada. Então... Pode falar. Tá, vamos ver. Então, tá. A gente define o conjunto integrável Lebesgue como sendo a combinação linear de funções que são o limite quase sempre de uma sucessão crescente de funções escada. Então, toda função integrável Lebesgue, ela pode ser escrita como a diferença de funções que são essas funções aqui, ó, que são as funções V, que são o limite quase sempre de uma sucessão. A função V, ela vai ser igual ao limite de VK para K tendendo ao infinito. E a função W vai ser igual ao limite da sucessão WK para K tendendo ao infinito, entendeu? Tá, é a mesma definição, vou mudar lá em cima V por ômega. Então, supostamente, você usa duas funções aí na hora de colocar um exemplo, que eu acho que aí faltou, na apresentação, poderia colocar um pequeno exemplo de quem seria V e quem seria W em um exemplo X, tá? E aí tiraria a dúvida, essa foi meu questionamento aí. Tudo bem. Tá. Vamos... deixa a última pergunta, por que a integral de Riemann na prática é mais usada que a integral de Lebesgue, ou não é? Como é? É mais usada a integral de Riemann, mas por causa da praticidade que ela tem. Ela é mais fácil do que a integral de Lebesgue. Você fala na graduação, né? Porque a integral de Riemann ela é mais usada. Por causa que ela é mais... Ela, tipo assim, ela se encaixa muito bem com o conceito de derivada, ela se encaixa muito bem com o conceito de limite. Já a integral de Lebesgue, ela é muito difícil de ser compreendida. Entende? Tá, e por último, do ponto de vista de pesquisa, você entendendo e pesquisando sobre a integral de Lebesgue, qual é o objetivo aí que você tem? Tem algum problema que você vai atacar com essa integral? Tem uma perspectiva futura em relação a isso? Eu gostei da iniciação científica. Eu acho que eu vou usar, sim, talvez na pós-graduação, justamente porque existem funções que são integráveis a Lebesgue que não são integráveis a Riemann, então eu imagino que eu vá utilizar, sim, isso no futuro. E me ajudou muito, né? Nas matérias durante a minha graduação. Respondi essa pergunta? Não, tudo bem, sim, se respondeu, Angélica. Muito obrigado. Essa era a última pergunta. Só Maurício, tem como passar pelo chat o título exato do trabalho? Porque não dá tempo quase de copiar e precisa colocar na avaliação. Claro, pode deixar agora, vou fazer isso, tá bom? Tá. Só deixa eu passar a palavra, então, para a professora aí, a Maria Lídia, que é a próxima avaliadora nossa. Por favor, professora Maria Lídia, se você quiser, como você já fez o comentário segunda-feira, se você, não sei se você quiser continuar ou repetir, não sei, fica à vontade, tá? Não, então, eu já fiz minhas colocações, né, na segunda-feira. Mas é mais ou menos dizendo que o trabalho dela eu gostei muito, foi o que eu coloquei da outra vez. Eu achei que ela... Vou falar mais pela parte didática, né? Que a minha área é mais da educação, matemática, não é da matemática pura, nem da matemática aplicada. Então, eu até perguntei a Daniele, né? Falei, uai, Daniele, você me colocou na sala da matemática aplicada, mas tudo bem, vamos lá, né? A formação em matemática. Mas eu não tenho como fazer uma análise do conteúdo profundo igual o professor fez, né? Então, é tranquilo.
Mas aí eu fiz uma análise mais para dizer da apresentação dela, né? Igual eu coloquei para ela, que ela fez uma ótima introdução, né? Situou bem o tema e falou, né, da importância, da relevância, objetivo, ela apresentou tanto os objetivos gerais quanto os específicos, muitos alunos não colocam, né, não definem tão bem os objetivos, e ela colocou tanto em relação à pesquisa quanto em relação para ela, né, enquanto iniciação à pesquisa, né, que realmente é um aprendizado, é uma nova forma de aprendizado adicional à graduação dela e profissional, né, que potencializa a formação dela. Então, isso é ótimo. Então, é isso que eu coloquei da outra vez, né, o quanto que eu achei que ela tem uma desenvoltura muito boa por ser uma aluna do terceiro período. Com certeza. E sobre os objetivos que eu perguntei, mas aí agora o Flávio também, aquele dia, né, respondeu junto com ela, então tá tranquilo. Tá ótimo. Tudo bem então, professora Maria Lídia? Tudo jóia. É isso, entendi. Não, pensei que eu tinha falado o nome errado, desculpa. Vamos lá então, gente. Muito obrigado, Angeli Carlin, pela sua apresentação. Então, vou dar prosseguimento à próxima apresentação. A estudante Camila Araújo Policarpo poderia fazer a apresentação agora. Ela vai fazer a apresentação sobre uma introdução à teoria de bifurcações de equações diferenciais ordinárias. Ela é orientanda do professor Wender José de Souza. Camila, você poderia fazer a apresentação agora? Sim, sim. Bom, boa tarde a todos. Tá bom, muito obrigada. Bom, vou deixar a câmera desligada, até devido à internet, mas se quiserem, posso ligar também. Estou compartilhando a tela aqui, só um minuto, por favor. Tranquilo, sim. Só vou começar a contar teu tempo a partir do momento que você começar a falar, tá? Fica tranquilo. Ok, obrigada. Vou precisar até dos segundos. Bom, pode começar. Então, o título da nossa pesquisa é uma introdução à teoria de bifurcações de equações diferenciais ordinárias. Como já foi dito, eu me chamo Camila e o meu orientador é o Wender. Aqui está o sumário da nossa apresentação. Bom, tentarei ser bem breve, porém objetivo na apresentação. Então, o principal objetivo da nossa pesquisa era estudar as equações diferenciais envolvendo a teoria de bifurcação. Então, vou mostrar para vocês alguns resultados do que foi nos próximos slides. Só que antes eu gostaria de falar qual foi a metodologia que nós utilizamos. Então, nós buscamos por recursos bibliográficos. Então, o meu orientador, ele me passava o tema que era para ser estudado e realizávamos encontros, às vezes semanais, às vezes quinzenais, e discutíamos o tema proposto. Então, como resultados, né, tem a seguinte pergunta: o que é EDO? Então, EDO é a abreviação de equações diferenciais ordinárias, que é definido é uma equação onde tem uma função e sua derivada, né? E o que seria uma EDO autônoma? Então, EDO autônoma é quando a nossa variável independente, então no caso aqui t, ela não aparece de forma explícita. Então, nós podemos fazer a seguinte representação: dy dt igual a f de y. Pode ser escrito também como y' igual a f de y. O que seria um ponto equilíbrio dessa nossa equação? É quando nós temos um número real a, que podemos representar da seguinte forma, onde a gente aplica a f de a seja igual a zero. Podemos pensar também quando nós temos a y' igual a zero. Então, se esse a ele é um ponto equilíbrio, então nós temos uma solução constante, né, da seguinte forma, yt igual a a. Então, é o que nós chamamos de solução equilíbrio. Tá? Então, esse azinho seria o mesmo do lado de cá. Então, lembrando que seria para todo t pertencentes aos reais. Seguindo isso, né, como dito aqui,
que nessa nossa equação, a nossa variável independente t, ela não aparece de forma explícita, então nós podemos colocar os nossos conjuntos de soluções, podemos representar em um eixo real, que nós chamamos de y. Então, nessa reta aqui, está o nosso conjunto de soluções, onde nós marcamos os pontos, nesse caso aqui, os pontos equilíbrio, lembrando que pode ser que tem alguns casos que não tenha nenhum ponto equilíbrio, mas aqui nós vamos estudar o comportamento dessas nossas soluções. Note que nessa nossa reta, que nós denominamos como reta de fase, entre cada um desses pontos, nós temos intervalos, e nesses intervalos nós vamos estar estudando se a nossa y' ela é maior do que zero ou a nossa y' é menor do que zero. Então, se a nossa y' ela é maior do que zero, vai significar que as nossas soluções y são crescentes. E se a nossa y' ela é menor do que zero, quer dizer que as nossas soluções elas são decrescentes. Como que nós fazemos essa representação? Né? Então, aqui nessa reta de fase, nosso comportamento nas nossas soluções, nós estamos marcando por setas. Então, quando nós temos uma seta apontada para a direita, indica que nesse intervalo, as nossas soluções elas estão crescendo. Neste caso aqui, aproximando para esse nosso ponto equilíbrio. Neste outro caso aqui, que a nossa setinha está apontada para a esquerda, quer dizer que nesse intervalo aqui, né, de Q a mais infinito, quer dizer que as nossas soluções elas estão decrescendo. Então, por isso a setinha apontada para a esquerda. Porém, esses pontos, eles possuem algumas classificações. Nós podemos classificar pontos como sendo estáveis, instáveis e semiestáveis, né? Neste caso aqui, essa bolinha azul, que é o nosso pontinho Q, ele está sendo um ponto estável, né? Então, estável ele pode ser chamado também de atrator, que quer dizer que o quê? Que as nossas soluções elas estão sendo atraídas para esse ponto. Um ponto instável pode ser também chamado de ponto repulsor, que quer dizer que o nosso conjunto de soluções estão afastando desse nosso ponto equilíbrio. E essa bolinha rosa, né, que eu chamei aqui de P, o nosso ponto equilíbrio ele está sendo semi-estável. Por quê? Nosso conjunto de soluções, por um lado, está sendo atraído para esse ponto, e por outro, o intervalo que já está sendo afastado. Nossas soluções estão afastando desse nosso ponto. Então, pensando em equações diferenciais, nós temos um ou mais parâmetros. O que acontece? Conforme esses parâmetros eles são alterados, ocorre o que nós chamamos de bifurcações. Ou seja, é uma modificação na nossa estrutura das nossas soluções. Vou estar mostrando aqui para vocês alguns dos exemplos que foi estudado. Tá? Lembrando que todas as imagens que eu vou mostrar foram criação minha mesmo. Então, y' é igual a mais y ao quadrado. Essa é a nossa equação. Então, aqui está o nosso diagrama de bifurcação, né? Então, aqui, pelo eixo horizontal, está a nossa representação do nosso parâmetro, intervalo do nosso parâmetro A. E aqui, no nosso eixo vertical, as nossas soluções y. Então, podemos observar o quê? Que quando A está maior do que zero, nós não temos nenhum ponto de equilíbrio. E a nossa y' ela é maior que zero, então as nossas soluções, neste intervalo, são todas crescentes. Por isso, as setas apontadas para cima. Já aqui no eixo y, nós temos um único ponto, equilíbrio, que é essa bolinha verde, que é um ponto semiestável, devido ao fato de, por um lado, as soluções estarem aproximando deste ponto, e, por outro, as nossas soluções estarem afastando. Conforme nós modificamos o nosso A aqui, quando ele se torna menor do que zero aqui, ocorre o que nós chamamos de bifurcação. Então, nós possuímos dois pontos equilíbrios, que está sendo representado aqui, a linha em azul, os pontos equilíbrios instáveis, e aqui, instável. Por quê? Conforme descrito, já dito antes, as nossas setinhas estão até afastando, então as nossas soluções estão afastando desse nosso ponto, né? Então, lembrando que aqui são o conjunto de soluções, tanto soluções de equilíbrio quanto não, porque a reta de fase ela representa todo o conjunto de soluções. E aqui na linha roxa, lilás, os pontos são estáveis. Então, o nosso conjunto de soluções estão aproximando desses pontos. Um outro exemplo, bifurcação tridente supercrítica, que é a equação y' igual a menos y ao cubo mais AY. Então, o nosso diagrama fica da seguinte forma. Quando o A ele é menor do que zero, até quando o A é igual a zero, o nosso ponto de equilíbrio está sendo estável, que é o que é representado pela linha roxa aqui, neste desenho.
Então, as nossas soluções estão aproximando deste ponto, equilíbrio. Porém, quando o nosso A ele é modificado para um A maior do que 0, nós temos a nossa bifurcação, que é 3 pontos de equilíbrio. Então, nós temos pontos aqui estáveis e a representação em azul são os pontos instáveis. Então, aproxima e afasta. Bifurcação transcrítica. Y' é igual a menos y ao quadrado mais AY. Então, nós chegamos nesse seguinte diagrama. Quando o A ele é menor do que 0, nós possuímos 2 pontos críticos, 2 pontos de equilíbrio, perdão. E, por um lado, o nosso ponto de equilíbrio ele está sendo atraído, né? As nossas soluções estão sendo atraídas para o nosso ponto de equilíbrio, perdão. E, por outro, já aqui o nosso ponto equilíbrio faz com que as nossas soluções estão sendo afastadas desses pontos, né? Aqui, quando o y ele é igual a 0, nós temos um único ponto, que é um ponto semi-estável. Então, por um lado, as soluções estão sendo atraídas para este ponto, e por outro, já estão afastando. E quando A ele é maior do que 0, essa nossa linha em lilás, as soluções estão aproximando dela, e aqui na origem, a nossa linha azul, as nossas soluções estão afastando dos nossos pontos. Nosso último exemplo aqui, que eu coloquei, para apresentar para vocês, que é a bifurcação tridente subcrítica. Então, é y' igual a y ao cubo mais a y. Então, o nosso diagrama ficou da seguinte forma. Então, nós temos quando A ele é maior do que 0 e A é igual a 0 também. Nós temos o ponto de equilíbrio instável, então as nossas soluções estão afastando desse nosso ponto. E quando A é menor do que 0, ocorre a bifurcação aqui para 3 pontos equilíbrio. Então, nessa linha azul está sendo representado os pontos instáveis, a linha lilás, os estáveis. Então, as soluções estão aproximando para essa linha lilás e afastando as soluções estão afastando desses pontos em azul. Bom, vou fazer minha conclusão aqui. Então, nós conseguimos realizar todo o objetivo que foi proposto. Para mim, foi uma experiência muito grande, devido ao fato de ser um conteúdo que não é trabalhado na nossa grade, né? Teremos uma próxima pesquisa, daremos continuação em bifurcações. Meu tempo já está acabando, mas eu quero só finalizar aqui com um agradecimento, primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer à universidade por ter aprovado o nosso trabalho, obrigado pelo meu orientador por ter me escolhido, e as nossas referências. E é isso. Estão me ouvindo? Oi? Não sei, acho que a internet do Maurício caiu. Acho que o Maurício tá. Ele deve ter caído lá, hein? É porque ele tá travado aqui, eu falei, pronto, agora ninguém me ouviu. Eu acho que caiu o Maurício, acho que deve ter caído aí. Ô, Ariane, não sei se a gente espera ele aí, ou se o Ariane e a Elídia podem dar seguimento aí com as... Foi a orientação dele, que se caso não caísse, Sei. a gente podia ir tocando, se todo mundo estivesse aqui. Então, acho que o professor Ian pode fazer as colocações dele e depois a professora Maria Lídia. Então, beleza. A Maria Lígia parece que também caiu, mas... Não tem problema se querem esperar um minuto, tá? Vamos aguardar um minuto e aí eu dois. Se não voltar, eu faço minhas perguntas. Beleza, Ari, beleza. Vamos aguardar um pouco. Porque caíram os dois, hein? A Elídia já voltou aí. Chuva, gente, chuva cai, né? A rede aqui. Voltou o Maurício. Ô, Maurício, tudo bem? Tá sem microfone, tá? Desculpa, caí. Já começou, né? Eu não continuei, a gente decidiu, eu falei, vou parar um minuto, ver se o Maurício volta, tá? Então... Tá ótimo.
Mas a estudante Camila conseguiu terminar? Deu certo? Conseguiu tudo certo. Tá ótimo, então. Então, professor Ariano, eu passo a palavra para você, tá? 5 minutos de arguição, tá bom? Fique à vontade. Bom, mais uma vez, obrigado. Camila, eu assisti aí prestei bastante atenção na sua apresentação. Foi muito boa a sua apresentação, da forma que você fala, os objetivos, enfim, os exemplos que você apresentou didático do método que você estava apresentando da parte de equação diferencial ordinária, estudando a parte de bifurcação. Acho que no tempo deu tudo ok, deu os 10 minutos aí. Bom, então, eu vou fazer aí algumas perguntas. Igual, você ainda, em qual semestre da graduação você está, Camila? Semana que vem eu começo o 5º período. No 5º semestre? Tá. Também da licenciatura em matemática? Isso. Tá. Bom, Camila, uma pergunta em relação à parte de bifurcação. Eu, em alguma vez aí da minha vida acadêmica, eu estudei a parte de bifurcação, mas vinculada com teoria de caos. E lá o que a gente estuda é o famoso mapa logístico, certo? O mapa logístico também é um exemplo aí de bifurcação que se estuda em introdução à teoria de caos. Você teve alguma curiosidade já que estava estudando bifurcação, alguma pesquisa que fez, dar uma olhada nisso? Poderia me comentar? Bom, nós precisamos estudar, eu particularmente pensei só no caso mais para as EDOs mesmo, né? Não vi nenhuma outra parte. Tá. Nos gráficos que você mostra, que você analisa, apresenta 4 exemplos aí para mostrar bifurcação, certo? Que você mostrou, deu para entender muito, assim, deu para entender mesmo o que significa uma bifurcação estável, quando estão apontando assim, inestável, quando está se afastando. Só que nos gráficos, você não mostrou a solução, a forma da função da solução da equação diferencial. Pode explicar melhor como que foi construído o gráfico? Que você falou que você mesma construiu o gráfico. Sim, então... Pode comentar pode compartilhar a sua apresentação, mostrar qualquer gráfico e argumentar um pouquinho mais como que foi feito esse gráfico, se foi usado um programa, você fez na mão, como foi essa parte? Tá. Então, para construir esse gráfico, nós primeiro descobrimos nossos pontos de equilíbrios, né, que então, como eu disse... Peraí, só um minuto. Deixa eu colocar para apresentar para ficar melhor. Como eu disse no início, né, então seria quando a nossa y' seria igual a 0. Então, nesse caso, por exemplo, então eu igualei isso a 0, descobri os nossos pontos críticos e fiz a construção da nossa reta de fase. Todos os desenhos eu usei apresentações, acho que é assim que fala, do Google. Então, eu colocava as linhas, marcava os pontinhos, vinha colocando seta por seta, coloria. Aí, neste caso aqui, como eu disse... Era nesse mais que eu queria saber, nesse caso. Aqui? Sim, não, exatamente nessa figura, a partir dessas figuras. Tá, então, aí, nessa figura aqui, como eu disse, ela é um conjunto de soluções. Então, aqui, por cada parte aqui, nós temos as nossas soluções. Então, eu fiz o estudo, por exemplo, para A maior do que 0. Então, eu vi que não teria nenhum ponto de equilíbrio. Então, por isso, só teria essas setas. Aí, quando eu fiz o estudo para Y, quando A era igual a 0, aí eu fiz um estudo, né? E, no caso, eu descobri que só teria este ponto. E aí, no caso, quando eu fiz o estudo para A menor do que 0, nós teríamos 2 pontos de equilíbrio, que era raiz, se não me engano, era raiz de A e raiz e menos raiz de A. Então, aí seria esse desenho que resultaria, né? Então, uma sugestão aí é você colocar a solução, o mais valores numéricos aí da solução. Eu não coloquei, a gente havia colocado todas as retas que passo a passo, né?
Porém, devido ao tempo ser apenas 10 minutos de apresentação, então, como já percebeu, a minha apresentação ficou bem em cima do prazo mesmo. Então, por isso eu tentei trazer bem brevemente só o que foi estudado ao longo do nosso tempo, né? Desse 1 ano aí. Então, é por isso que eu não coloquei os passos, os cálculos que a gente fez, as retas, porque cada parte aqui a gente pode separar, fazer a reta de fase para A maior do que 0, a reta de fase A igual a 0 e a reta de fase para A menor do que 0. Então, aí aqui a gente junta as nossas retas. Então, por isso que eu não coloquei passo a passo, devido ao tempo mesmo. Tá ótimo. E uma outra pergunta, sempre que você apresentou os exemplos, tem bifurcação e tem um sobrenome, Sim. certo? Transcrítica, subcrítica. Pode explicar melhor a relação entre o sobrenome e o gráfico? Então, conforme o desenho, né, as nossas equações, cada uma delas tem algumas representações, até, igual, por exemplo, essa daqui. Eu não sei dizer bem assim, por que desse nome, né? Mas eu acredito que o nome tenha um pouco a ver com o desenho, igual, por exemplo, aqui, diagrama de bifurcação tridente, quando a gente pode perceber que aqui, ó, observe apenas as linhas coloridas, ela faz um desenho de um tridente mesmo, né? Então, sim, vem o pozinho. E aqui. Então, essa daqui, que é a célula nó também, é a representação da célula, né? Do gráfico de célula. Então, cada uma eu acredito que seja por causa disso, né? Devido à semelhança do desenho mesmo, o nome. Até tinha comentado com o meu orientador sobre isso, sobre o nome. E será que não pode automatizar isso, fazer um plot lá num programa de computação para ter alguma coisa, conseguir fazer meio que automático? Porque no caso do mapa logístico que eu te falei, dá para implementar ele e você gera o plot dele, da bifurcação. Acho que eu entendi o que o senhor disse, mas é porque eu não sabia mexer. Tá, obrigado. Em outro programa, aí por isso eu fiz a apresentação assim também. E por ser também só em 2 planos também. Aí. Bom, Camila, é muito interessante o seu trabalho. Esse é um tópico aí de bifurcação bem legal, que tem aplicações. E eu, de forma geral, gostei, certo? Você fez mostrou exemplo, enfim. Foi boa a apresentação. Obrigado. Obrigado, professor Ariane. Eu agora agradeço. eu passo para a professora, desculpa, Camila, para a professora Maria Lídia. Parabéns, Camila, pela sua apresentação. Você ficou calma, tranquila, né? Para explicar, ela é bem tranquila. Eu percebi na sua forma de conduzir com o professor que você estudou o tema realmente, né? E o domínio para estar explicando para ele. Isso, a gente vê que você fez um bom trabalho com o seu orientador, né? Ao longo, você é um aluno do 5º período, então, e como vocês disseram, é algo que vocês não estudam, então, na graduação, então, você está de parabéns nesse sentido. Eu queria entender, você escreveu no seu slide materiais bibliográficos. O que você está entendendo por materiais bibliográficos? Seriam onde tem referências bibliográficas, seriam, no caso aqui nós utilizamos livros, né? Tá, então você considera que você fez uma revisão bibliográfica ou você apenas, alguns materiais apenas que você utilizou como referência? Seria mais nesse sentido, então. Nós pegamos alguns livros como referência para seguir o estudo, né? Tá, certo. Eu percebi que você disse que era por causa do tempo, então, realmente, sim, que eu vi que você focou mais nos resultados, né? E você tentou ser nos seus objetivos, então, na verdade, você trouxe só um objetivo geral, né? Talvez daria para você ter colocado um pouco mais, mas não sei, para especificar melhor. Você podia falar dos seus objetivos em si, só para mim tentar ver qual que era o seu objetivo, tanto em relação à sua pesquisa em si, com o seu orientador, ou pensando principalmente nas contribuições da iniciação científica para você.
Ah, tá. Senhora, posso falar agora? Ou... Pode. Tá. Então, o objetivo da minha ideia para trabalhar com a pesquisa, até disse para o Ender, né? Está sempre evoluindo, pois é algo de bastante interesse meu, assim, essa parte da matemática, teoria aplicada. Então, assim, como é algo que, como eu disse, foge da nossa grade, né? É um conteúdo além. Então, quando eu comentei com o Ender, porque eu fiz um primeiro projeto com ele, né, voltado para o BME, e aí ele comentou sobre esse outro trabalho, eu fiquei bastante interessada por esse sentido, assim, de não ser algo comum da nossa grade. Então, o objetivo do meu interesse, né, de estar trabalhando com essa pesquisa, seria mais isso, compreender um pouco além, né, a matemática. Certo. É isso. Tá ótimo. Obrigado, professora Maria Lídia. Então, obrigado, Camila, pela sua apresentação também. Então, está encerrado. Obrigada. Muito obrigado aí você usou o tempo certinho. Então, dando prosseguimento, gente, a sessão de apresentações, o estudante Vilmar Gilin Filho está presente, né? Poderia apresentar agora? Tudo bem, Vilmar? Posso sim. Pode sim? Então tá, deixa eu fazer o título. O estudante Vilmar Gelen Filho, orientando do professor Claudinei Goulart, ele vai falar sobre o título do trabalho dele, a existência de solução para um problema de Sturm e Liouville, tá ok? Novamente, Vilmar, você também tem 10 minutos da apresentação, tá bom? Fique à vontade, o seu tempo vai começar a correr assim que você puder falar. Então, pode começar. Então, boa tarde a todos. Como já foi dito, meu nome é Vilmar Gelen Filho e meu orientador é o Claudinei Goulart. O título do nosso trabalho é Existência de Solução para um Problema de Sturm e Liouville. Então, a apresentação está dividida em introdução, objetivos, metodologia e depois resultados obtidos. E como a gente está falando aqui de problemas de Sturm e Liouville, a gente está retratando as equações diferenciais, né, que são equações que contêm derivadas, sendo essa uma vertente muito rica quando a gente está falando de resultados teóricos dentro da matemática, assim como resolução de problemas, assim como também dentro da física a gente pode estar falando de mecânica de fluidos, condução de calor, entre outros problemas aí, onde as equações diferenciais são muito importantes. E uma classe importante dessas equações são as chamadas equações de Sturm e Liouville, e elas têm essa forma aqui, né, essa forma 1. L de y igual a menos lambda R de x, y, onde o L de y vai ser essa outra expressão dada aqui à direita. Então, quando essas equações estão associadas a condições de contorno, a gente diz que a gente tem um problema de alto valor com peso, ou também, né, problema de Sturm e Liouville. Então, para a gente conseguir estabelecer a existência de solução para certas classes de problemas, então foram necessários o entendimento de alguns tópicos dentro de equações diferenciais. Então, os objetivos foram tentar compreender essa classe em específico, né, de equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, né, as equações de Sturm e Liouville, e estabelecer condições para que exista solução para problemas de Sturm e Liouville. A metodologia foi baseada, quando a gente foi trabalhar os problemas de alto valor, foram principalmente baseados nas referências 1, 2 e 4, e também estudamos alguns tópicos bem introdutórios mesmo de análise funcional, que é a referência 3. O estudo foi feito inteiramente em forma de estudo dirigido, e como estamos em um período pandêmico, né, utilizamos então o WhatsApp, o Verif, o Dropbox, entre outros aí para realização do projeto. Então, para apresentarmos aqui alguns resultados, né, aqui retratamos um problema, uma equação diferencial de segunda ordem, um pouquinho diferente das que normalmente são apresentadas, né, mas elas são dadas desta maneira aqui, associadas às condições de contorno B1 de y e B2 de y igual a 0, onde B1 de y e B2 de y são dados por essas expressões aqui abaixo. Então, mas para começar, então tentar entender um pouquinho, né, a gente começou com um exemplo de um caso particular dessas equações. Então, solucione o problema de alto valor. Então, temos aqui o problema y duas linhas mais 3y'
mais 2y mais lambda y igual a zero, associadas com funções de contorno y de 0 igual a zero e y de 1 igual a zero. Então, como resolveríamos, né? Simplesmente, aqui, tomaríamos a equação característica, né? Descobriríamos as raízes, que vão ser essas duas aqui, R1 e R2, né? Só que como a gente está resolvendo um problema de alto valor, a gente vai querer entender o que acontece com, né, as soluções aqui quando o lambda for vários valores. Então, a gente vai considerar que quando a raiz aqui for negativa, quando for positiva e quando for zero. Então, se o lambda for menor que 1 sobre 4, a gente vai ter duas raízes reais distintas. Então, a solução vai ser, né, a combinação linear das exponenciais elevada às raízes. Então, substituindo as condições de contorno, vamos gerar aqui esse sistema. O determinante vai ser diferente de zero. Então, para lambda menor que 1 sobre 4, então teremos somente a solução trivial. Logo, esse lambda não é alto valor. Se lambda for igual a 1 sobre 4, ou seja, aquela raiz for zero, então a gente vai ter essa outra solução, né? E então, substituindo as condições de contorno, a gente vai requerir que C1 e C2 são zero. Portanto, né, a solução vai ser a trivial. Então, lambda igual a 1 sobre 4 também não é alto valor. Agora, se a gente considerar lambda maior que 1 sobre 4, então a gente vai ter aqui essas duas raízes, né, complexas conjugadas. Onde aqui a gente tomou W igual a raiz de 4 lambda menos 1 sobre 2. Ou também, né, isolando aqui lambda, mas é a mesma coisa. Então, nesse caso, a solução vai ser dada por esta y aqui, né? E elevado a menos 3x sobre 2 vezes C1 cosseno de WX mais C2 seno de WX. Então, a primeira condição de contorno vai requerir que C1 é zero, ou seja, a equação y se resume, então, a essa outra expressão, C2e elevado a menos 3x sobre 2 seno de WX. Como a gente quer uma autofunção, então a gente vai supor aqui que C2 é diferente de zero. Isso só ocorre se o seno de WX for zero, né? Ou também se o W for um NP, onde o N é o inteiro. Como o nosso lambda aqui é maior que 1 sobre 4, a gente pode também assumir que o N é um inteiro positivo. Então para a nossa equação 3, os autovalores, né, lambda N, são dados por essa expressão aqui. E as autofunções associadas são, né, essas y de n aqui, dados por e elevado a menos 3x sobre 2, seno de npx, onde o n vai ser os inteiros positivos. Então aqui a gente encontrou aqui as nossas autofunções, associadas aos autovalores, né, lambda n. Aqui também colocamos alguns teoremas, claramente não vai dar tempo de demonstrar, porque o tempo é curto, mas demonstramos vários deles aí no trabalho, né? Então, esse primeiro aqui, só de forma resumida, a gente consegue reescrever, então, essa equação 4 como sendo a equação 5, né? Então, a gente reduz um pouquinho a expressão. Aqui no segundo teorema, se a gente supor que o lambda for um número complexo, com Q diferente de zero, claramente, então, esse problema de valor de contorno vai ter somente a solução trivial. Se lambda 1 e lambda 2 são autovalores distintos do problema de Sturm-Liouville, 6 aqui, né, com autofunções associadas U e V, respectivamente, então, essa integral de A até B aqui vai ser zero. Né, então, elas são ortogonais com respeito a R de x aqui. 4. Se a gente tiver que U e V satisfazem essa equação em AB, são duplamente contínuas, e satisfazem a condição de contorno, então a gente vai ter que essa integral de A até BI, essa 8, vai dar zero, que é um resultado bastante importante quando a gente está até mesmo demonstrando outros teoremas. Se U diferente de zero e V, ambos satisfazem também esta equação, então uma função é múltipla da outra, para alguma constante C. Aqui, né, o conjunto de todos os autovalores do problema de Sturm-Liouville, que é esse aqui, né, a gente pode ordenar eles, né, lambda 1 até lambda n, infinito. Esses lambda n tendem a infinito para cada n. E se y de n for uma autofunção associada a y de n, e se y de n for uma autofunção associada a lambda de n, então a gente diz que cada lambda de n autofunção é múltipla de y de n. Se m for diferente de n, então a gente diz que são ortogonais em AB,
com respeito a r de x, né? Ou seja, essa integral aqui é zero. E por último aqui, a gente tomou aqui os autovalores, né? Em ordem crescente, associados a esse problema de Sturm-Liouville. E cada um desses autovalores associados aos autovetores y de 1 e y de 2 está infinito. Sem supor também que f é uma função suave por partes em AB, para cada n tomar c de n igual a essa expressão, então o somatório de n igual a 1 até infinito de todas as autofunções, multiplicado pelo c de n ali, que foi dado anteriormente, vão convergir para esse valor para qualquer x no intervalo AB. Então, esses são os resultados principais do trabalho. Então, para as considerações finais, um ponto importante foi realmente a quantidade de conteúdos adquiridos ao longo do projeto, visto que vários deles não são vistos no curso de licenciatura em matemática. E para um próximo trabalho, a gente buscou, no caso vai buscar, né, tentar trabalhar esse outro problema aqui, que é muito parecido com o que a gente trabalhou, só que o que muda é essa função aqui, né, que é f de xy. Então, a gente vai tentar aqui estudar os casos linear e não linear, utilizando minimização e teorema do passo da montanha. E aqui estão as referências, e eu finalizo assim a apresentação. Pronto, desculpa. Obrigado, Vilmar, pela sua apresentação. Realmente deu em cima da lata, 10 minutos, perfeito. Então, vou passar para o professor Arian, seus 5 minutos de arguição. Professor, fique à vontade, tá bom? Tá, muito obrigado, Maurício. Muito obrigado, Vilmar. Eu também gostei da apresentação. Até agora, todas as apresentações muito bem organizadas, aí na estrutura e no tempo também. Sempre vou fazer a mesma pergunta, porque como é uma avaliação, também eu acho que é importante ver em que semestre está o estudante, certo? Pelo nível de complexidade que apresenta. Então, Vilmar, você está em qual semestre da graduação? Não sei se você falou na apresentação, mas eu não... Eu estou no quinto período. No quinto período, quinto semestre. Ok. Tá, eu estou anotando isso aqui. Então, muito interessante você está trazendo o problema de Sturm-Liouville. Ele é esse problema de Sturm-Liouville, eles mais ou menos 1890, 1886, que estão, assim, foram publicados na parte da matemática, e a partir disso, desde lá até cá, tem bastante aplicação. Porque, certamente, como muito bom que você fez no começo da sua apresentação, você falou das aplicações, tá? Então, eu gostei dessa parte, contextualizar o que você está estudando, e a partir disso você foi mostrar alguns exemplos aí, como é que as diferentes soluções aí que você ia estar obtendo, tá? Então, em relação a isso, Vilmar, bom, eu estou aqui para avaliar, então vou te fazer alguma pergunta. Você tentou fazer um gráfico dessas soluções, tá? Porque do ponto de vista matemático, não? Você tendo o problema de Sturm-Liouville x e y, que é um problema bidimensional. A solução que você tem aí é bidimensional. Tem algumas soluções que você tem o problema que elas são soluções imaginárias, conjuntos de números complexos. Mas tudo bem. Em relação a isso, como você aplica vários problemas, o y e o x podem se transformar em uma grandeza física, já seja um campo magnético, um campo elétrico, ou uma densidade de partícula em algumas áreas, tá? E aí você vê alguma aplicação. Então, mas aí você fez algum gráfico de qual é o comportamento dessa solução de y em função de x, por exemplo? Fiz. E o que você observou em relação aos pontos? Você encontrou pontos singulares? Você encontrou pontos de máximo, de mínimo? Como foi que você viu aí na sua solução? O que você encontrou na solução? No gráfico? No trabalho em si, a gente não colocou os gráficos, mas eu não lembro exatamente qual função que eu fiz.
Mas seriam, tipo, várias funções, no caso, várias funções, não, vários pontos. E agora eu não vou conseguir explicar. Tá. Então, sempre que você ataca um problema e você mostra, tá falando que tem várias aplicações, e como estamos na área de matemática aplicada, certo? Você precisa também ver se essa solução foi aplicada em alguma área e você tentar entender como que aquilo foi aplicado. E geralmente é importante quando você tem uma solução, não só parar aí na solução matemática. Se está fazendo matemática aplicada, precisa visualizar a solução, ver alguma discussão aí do que foi obtido. Aí eu senti falta aí da sua apresentação, essa parte, essa vinculação mais para a matemática aplicada. Certamente que a parte que você mostra a matemática aplicada é a solução, mas por sugestão, se você vai trabalhar mais com esse problema, ir na aplicação mais direta, em algumas referências, etc, etc. Um dos problemas que tem a solução dentro do Lubio é essas vezes que tem pontos singulares, tá? Se você depois faz alguma das soluções, tem alguns pontos singulares onde tem indefinição de alguma das soluções. Em alguns casos, mas tudo bem, eu não consigo ver aí da solução que você mostrou, discutir isso com você, porque não teria que fazer um estudo aí mais detalhado dessa parte. Mas é isso aí. Uma última pergunta, Vilmar. Deixa eu ver se eu tinha notado aqui alguma coisa. Das referências que você colocou aí, qual você achou mais importante? Que foi... Acho que todos são importantes, né? Mas a gente estudou bastante. O importante não, que você mais usou, que você está recomendando para alguém que vai estudar isso, fala, vai lá que das que eu vi, eu gostei mais desta. As que eu mais gostei, que eu mais usei, foram a 1 e a 4. A 1, ele trata bastante mesmo, faz vários exemplos sobre as equações diferenciais elementares e problemas de ordem de contorno. E a 4 ela está em inglês aqui, mas ela tem um foco bem mais na matemática pura. Tá. Mas também tem aplicações ali. Então, eu gostei dessas duas. Tá bom. Muito obrigado. Então, Maurício, não tenho mais perguntas para fazer. Muito obrigado, Vilmar. E sucesso aí na sua pesquisa aí, continue tendo sucesso, tá bom? Obrigado. Obrigado, professor Ariane. Agora eu passo para a professora Maria Elídia. Por favor, Maria Elídia, pode se manifestar. Tá joia. Parabéns, tá, Vilmar, pela sua apresentação. A gente fala que em uma apresentação ela tem que ter conteúdo, né? E tem que ser uma boa apresentação. Também, para quem está do outro lado conseguir acompanhar o raciocínio, né? Então, eu achei, assim, que ele soube dosar bem a questão ele trouxe o sumário, a introdução, os objetivos, a metodologia, né? Os resultados, apresentou as considerações dele, então ele tentou dosar bem cada uma dessas partes, né? Igual o professor colocou, eu achei interessante no início, que ele situou bem o tema, né? Isso é importante, contextualizou, e muitas vezes, principalmente nós que somos da área da educação, a gente quer entender também e perceber isso como se dá em um contexto, né? E eu gostei disso. A questão da capacidade de síntese, né? Achei que ele desenvolveu bem nesse sentido, de conseguir, nesses 10 minutos, trazer um pouquinho de cada coisa, né? De conseguir introduzir o tema, trazer os objetivos dele, explicar a metodologia, ela foi um pouco rápida, mas não dava mais. E a questão ele realmente expôs o conteúdo em si, né, de matemática, não da forma que com 10 minutos, é igual escrever minha tese de 150 páginas, eu falar ela em 20 minutos, né, é difícil, mas a gente tem que aprender a capacidade de síntese, né, e por isso a iniciação científica é muito boa nesse sentido também, do aluno aprender a se organizar, ter uma boa capacidade de síntese, de escrever, né, poder apresentar nos congressos.
e ele criou uma sequência lógica das ideias. Então, eu achei que a sua apresentação, Vilmar, ficou muito boa. É lógico que aí vem toda uma questão do conteúdo, que o professor já explorou também com ele, né? E ele está no 5º período e se dedicando cada vez mais, vai se aprimorando, né? Essas questões. Mas é isso, dizer para ele que eu gostei da forma como ele expôs o trabalho. Achei que ele conseguiu articular bem as partes principais de uma apresentação para quem está aqui poder acompanhar, né? É isso. Obrigado, então, professora Maria Lídia. Agora, então, a gente já caminha para a última apresentação. Foi rápido, porque todo mundo fez, os estudantes estão de parabéns pela apresentação, 10 minutos, cravados. Eu não precisei chamar a atenção de ninguém, foi excelente. O estudante Eric Alves Ribeiro se encontra, né? Tá aqui. Eric, tudo bem contigo? Tá me ouvindo? Eric? Eric? Tudo bem? Você tá disponível para a apresentação? Eric, você está me ouvindo? Você está disponível para a apresentação? Tá aí. Não, mas não foi me repassado a apresentação. Eu não consegui te ouvir, Eric. Desculpa, você não está disponível, é isso? Eu não consegui te ouvir. Tá. Tudo bem, Claudine. Já vou fechar a sala, então, porque o Eric não está disponível para a apresentação, né, para a apresentação do seu trabalho. Tudo bem. Deixa eu só fazer, então, as minhas... Peraí, gente. Então, tá. Então, gente, a apresentação do Vilmar foi a última apresentação, tá? Então, gostaria novamente, eu vou encerrar a sala, eu gostaria novamente de agradecer aos presentes, especialmente aos avaliadores que dispuseram, tá, gente, do seu tempo e fizeram excelentes considerações, tá? Certamente a contribuição de vocês ajudará muito, tanto o estudante, né, que é essa a ideia, quanto o seu orientador a melhorar cada vez mais seus trabalhos, tá? Sem mais a tratar, eu declaro encerrada essa sala e peço a todos que, por favor, encerrem a sua participação nessa sala para que eu possa também encerrá-la, tá? Então, eu agradeço novamente, gente, muito obrigado pela participação de todos, tá? Os estudantes fizeram uma apresentação realmente de 10 minutos, cravados, não precisei chamar a atenção de ninguém para poder parar. Professor Ariane, muito obrigado pela sua avaliação, pela sua participação externa, e a professora Maria Lídia também, a gente fica muito grato pela participação de vocês, pela ajuda que vocês deram para nós, tá? Do CONEP. Tá? Obrigado, gente, e alguém quer fazer alguma consideração? Pode fazer, antes de eu encerrar a sala. Não, eu que agradeço, Maurício, todos estão de parabéns, tá? A gente só questionou um trabalho porque fomos convidados para isso, mas só com o intuito de ajudar e também para que o aluno fique sentindo o que é ser avaliado na parte de trabalho e preparando ele para futuramente, quem sabe, enfrentar um mestrado, um doutorado, e isso é só treino, como se fossem jogadores de futebol, tem que treinar para se superar, e a gente aqui está fazendo esse trabalho, tá? Todos estão de parabéns, certo? Já o fato de apresentar um trabalho, fazer uma pesquisa, apresentar um trabalho, cumprir com o tempo estabelecido, isso já é um grande sucesso de todos. Então, estão de parabéns. E mais uma vez, obrigado, tá? Obrigado, Ariane. Tá, então vou sair, Maurício. Obrigado. Isso aí, obrigado, professor Ariane. O Marilídio, o microfone seu está desligado. Não, eu só estava dando... Desculpa. Gente, então tá, muito obrigado pela apresentação de vocês, pela presença de vocês, então até a próxima. Obrigado, gente. Tá, tchau. Valeu aí, até mais. Boa tarde a todos aí. Boa tarde a todos, gente.